Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 315 é a Gênese capítulo 16, Teoria da presciência. Então, como é possível o conhecimento do futuro? Será que é possível o conhecimento do futuro? Ao mesmo tempo, nós podemos dizer que sim, e ao mesmo tempo nós podemos dizer que não. É possível o conhecimento do passado? Ao mesmo tempo que podemos dizer que sim, também nós temos que dizer que não. Sim e não dentro de um complexo. Por quê? Porque tudo isso encontra-se relacionado ao nível evolutivo do ser. Então, quanto mais evoluído, é óbvio que maior facilidade tem o ser de abarcar, se assim podemos dizer, esta questão. Então, por que nós estamos dizendo sim e não? Porque veja bem, não existe o passado e o futuro. O passado e o futuro só existe para seres que, no nível que nos encontramos, no mundo de provas e expiações, se encontram. Pois, para os seres evoluídos, não existe passado e futuro, e sim só o presente. Por isso que em alguns vídeos tivemos oportunidade de dizer isso, tratando-se dessa questão. Que não existe o passado, não existe o futuro, e sim apenas o presente. É óbvio que muitas pessoas terão e sentirão dificuldade de compreender, mas devido ao nosso nível evolutivo. Porque vejamos, você acha que para nosso Senhor Jesus Cristo existe o passado? Ou o futuro? É lógico que não. E sim, só o presente. E para Deus, então? Nós temos que entender que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E nada melhor, tratando a respeito da teoria da presciência,
que, dando um salto aqui, numas 2 páginas, onde Kardec comenta a respeito do Criador. Olha só para você ver o que ele diz. Se tal faculdade, mesmo restrita, se pode contar entre os atributos da criatura, em que grau de potencialidade não existirá no Criador, que abrange o infinito? Para o Criador, o tempo não existe. Kardec dizendo: o princípio e o fim dos mundos lhe são o presente. Dentro desse panorama imenso, que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo. Então, olha só para você ver interrogações de Kardec. Dentro desse panorama imenso, que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo, para Deus, não é nada, porque tudo faz parte do presente. Então, iniciando o capítulo 16, Kardec assim inicia: como é possível o conhecimento do futuro? Né? Como é possível o conhecimento do futuro? Porque tem muitas pessoas que fazem lá as suas previsões. E interessante que muitos, nas suas previsões, eles acertam. Mas por que eles acertam? Por quê? Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente. Olha só. Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente. Então, o indivíduo, ele não alça voos na direção do futuro. Ele prevê tudo o que no próprio presente se encontra. Só que o nível nosso evolutivo não nos permite enxergar por esse ângulo. Por isso que Kardec ele tenta nos esclarecer. Porém, não há dos que nenhuma relação guardem com esse estado, nem ainda menos a dos que são comumente atribuídos ao acaso. Não existe as coisas futuras,
dizem, elas ainda se encontram no nada. Como, pois, se há de saber que se darão? São, no entanto, em grande número os casos de predições realizadas, donde forçosa se torna a conclusão de que ocorre aí um fenômeno para cuja explicação falta a chave. De tantos, porquanto não há efeito sem causa, porque não existe efeito sem causa. É essa questão, ou melhor, é essa causa que vamos tentar descobrir, e é ainda o Espiritismo, já de si mesmo, chave, ou melhor, e é ainda o Espiritismo chave de tantos mistérios que nos fornecerá, mostrando-nos aos demais que o próprio fato das predições não se produzem com exclusão das leis naturais. Mais uma vez, nós podemos dizer que a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece de que esse fenômeno também faz parte das leis naturais. Não existe fenômeno nenhum sobrenatural mediante esses todos que realizam estas previsões. Temos para comparação um exemplo nas coisas usuais. Ele nos ajudará a compreender o princípio que teremos de desenvolver. Questão de número 2. Suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha. Ao observar a vasta extensão da planície em derredor. Nessa situação, o espaço de uma légua, pouca coisa será para ele, que poderá facilmente apanhar, de um golpe de vista, todos os acidentes do terreno, de um extremo a outro, da estrada que lhe esteja diante dos olhos. O viajor que, pela primeira vez, percorra essa estrada, sabe que, caminhando, chegará ao fim dela. Constitui isso uma simples previsão da consequência que terá a sua marcha. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos d'água que terá de transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde lhe será possível repousar, os ladrões
que o espreitem para roubá-lo, tudo isso independe da sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca, que é o presente. Quanto à duração, mede-a pelo tempo que gasta em perlustrar o caminho. Tirai-lhe os pontos de referência e a duração desaparecerá. Para o homem que está em cima da montanha e que o acompanha com o olhar, tudo aquilo está presente. Você conseguiu entender, com todo respeito? Para aquele homem, tudo aquilo está presente. Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante, lhe diz: em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido, estará predizendo o futuro, mas futuro para o viajante, não para ele, autor da previsão, pois que para ele esse futuro é presente. Olha que coisa mais interessante. Então, mais esclarecedor que essa comparação que Kardec fez é impossível, pois que esse homem colocado no cume de uma montanha é o símbolo daquele ser dotado de uma evolução maior. É o símbolo daquele que domina vários elementos da natureza de Deus e dele mesmo na condição de alma ou de espírito. Por isso, tendo ele facilidade para ir para o alto do cume, e no alto do cume, observando ele tudo aquilo que se passa abaixo dele. É natural que, descendo-se daquela montanha, conhecimento suficiente possui ele para orientar aquelas pessoas que pela frente ele encontra, ao ponto de dizer a umas e outras: por esse caminho que você se encontra, depararás com ladrões, com quedas, porque no alto do cume ele teve a oportunidade de deparar com todas estas situações. E além do mais, devido à desigualdade evolutiva, eu não sei se você sabe, mas devido à relatividade,
e outras leis mais, por exemplo, é sabido que se hoje, por exemplo, se pegam você e transporta você para o planeta Júpiter, por exemplo, e você lá, permanece 10 anos lá. E depois de 10 anos, você é trazido de volta aqui para a Terra. Esses 10 anos corresponde a 6 minutos aqui na Terra. E outros planetas, o inverso. Você lá permanecendo 10 minutos, depois desses 10 minutos, trazidos novamente à Terra, aqui você já envelheceu 10, 15, 20, 30 anos. Então, quanta coisa o ser não depara durante esse período, esse translado, vamos pensar por esse lado. Devido o presente, devido a esse fenômeno natural. E nada de maravilhoso e de sobrenatural. É lógico que, de início, assim, muitas pessoas podem sentir dificuldade em compreender. Mas se a pessoa para e raciocina, ele consegue observar que existe lógica, principalmente à luz da doutrina dos espíritos. Então nós vamos para o próximo vídeo, mas dando sequência nesse tema.